River, o dinossauro, que era na verdade um dinossauro e em controle de toda a existência, acidentalmente a deixou cair em um portal. Oi, eu sou o Samurai e sejam muito bem-vindos à segunda parte do enigma do dinossauro e do portal que engoliu a existência. Pra quem não viu o primeiro vídeo, eu recomendo que você assista, pois tem uma historinha e esse aqui é a continuação. Mas pra refrescar a mente de todo mundo, porque faz um tempinho que eu enviei, temos o dinossauro River e ele controlava a existência e aí ele deixou ela cair em um portal. Nisso, a nossa missão é recuperar a existência. Pra isso, vão ter alguns enigmas e você vai ter que fazer e descobrir algumas palavras e você tem que digitar essas palavras lá no portal. Porém, essas palavras só podem conter as letras que contém a palavra Mysterious, e cada palavra vai desbloqueando e acontecendo alguma coisa diferente, como por exemplo, a gente não tinha um movimento e aí a gente descobriu 3 palavras e aí a gente desbloqueou o movimento da direita, da esquerda e o de pular. É um joguinho onde você controla o dinossauro ali em cima e vai indo nas fases, mas na página, descendo mais pra baixo, tem algumas coisas misteriosas que te ajudam a resolver o enigma. Essas coisas são algumas figuras bizarras que estão meio que linkadas entre as outras, e se você clicar, a maioria delas abre uma imagem no Imgur, site de fotos, Imgur. Imager. No último vídeo, a gente passou a fase das portas com as matemáticas e traçar o caminho para descobrir qual porta entrar. E agora paramos aqui. Ok, aqui temos duas figuras estranhas e em cima de cada uma tem um quadrado. Uma tem o quadrado vermelho e outra tem o quadrado azul. E um pouco mais acima a gente tem esses mesmos dois quadrados e mais dois quadrados estranhos que estão meio que derretendo. Tem um risco e um ponto e eles são lilás, roxo, lilás. De começo eu achei que eu tinha que pegar a primeira letra de cada coisa que tava ali para formar uma palavra, como por exemplo R de red e B de blue, que são as cores, mas não fazia sentido porque se fosse isso, a outra coisa seria C de cubo ou alguma coisa desse tipo, então já logo descartei. Mas eu lembrei que lá embaixo tinha algo relacionado a isso. Descendo lá embaixo, você vê duas figuras parecidas com as de cima, que estão quase do mesmo jeito, segurando dois quadrados, e aqui o quadrado é um pouco mais bonito, tá girando, ele é um cubo mesmo, com um gráfico mais bonito e não só um quadradinho. E no meio dessas duas estátuas a gente tem a figura do portal, que parando o mouse por cima dele tá escrito chegue mais perto. Parando o mouse em cima das estátuas está escrito escute o cubo. Parando o mouse no cubo da esquerda temos o número 6 e no da direita temos o número 17. Clicando na figura do portal abre uma imagem daqueles mesmos quadrados lilás ou roxo que a gente estava trabalhando na última fase, que tinha as letras em ordem alfabética mas estava incompleto, porém aqui ele está de cabeça para baixo e tem os números 1, 2, 3 até o 19 e tem uma legenda escrito outro jeito de dizer. Ok, aparentemente a gente tem todas as pistas dessa fase, mas ainda a gente não chegou em lugar nenhum. Vamos trabalhar um pouco com elas aqui. Escute o cubo, 6 e 17. Onde mais a gente acabou de ver números? Exatamente nessas imagens dos quadrados roxos de cabeça para baixo. Naquela montagem que eu fiz pegando aqueles quadrados e colocando as letras e os números em cima. Eu tentei pegar essa imagem agora que tá de cabeça para baixo e meio que colocar por cima para ver se o número 6 e o número 17 ia bater em alguma letra, mas não deu muito certo porque como é meio triangular, não é todos os números que estão em cima um do outro, então não deu certo. E aí o que eu fiz foi pegar aquela montagem que eu fiz no Photoshop, eu mesclei tudo para conseguir mexer tudo de uma vez, e aí eu virei minha montagem de cabeça para baixo. Ok, agora vamos ver qual letra é o 6 e o 17. Mas tinha mais uma coisa errada, ele não estava só de cabeça para baixo. Eu notei que uma peça de xadrez, que era para estar igual à montagem que eu coloquei de cabeça para baixo, tá do outro lado. E aí eu percebi que além de estar de cabeça para baixo, tava invertido horizontalmente. Então eu peguei minha montagem, inverti horizontalmente também, porque se eu tivesse ido pelo outro caminho, ia pegar a letra errada. Então, invertendo horizontalmente e vendo qual letra é o número 6 e o número 17, nós temos R e E. Com aquela legenda, outro jeito de dizer, eu achei que eu tinha que pegar essas duas letras que eu acabei de achar, porque elas iam dar uma palavra que seria a cor dos cubos, só que escrito de outro jeito. Por exemplo, o vermelho, que é red, também pode ser chamado de rubi, e aí
aí por isso a letra R que eu peguei. Eu achei que era isso, mas eu não achei nenhuma palavra com a letra E que fosse o sinônimo da cor azul ou coisa do tipo, então eu cancelei isso daí logo de cara. Eu voltei lá pra cima e vi aqueles dois quadrados estranhos, e eles estavam meio que um risquinho e um ponto que eu achei que poderia ser código Morse, mas não fazia sentido nenhum também. Foi aí que eu percebi que eles eram aqueles quadrados derretendo que estavam naquela imagem dos quadrados lilás. É lilás ou roxo, mano? É roxo, lilás, tem várias cores, só que eles estavam derretendo pra baixo, então eles não seriam os quadrados de cabeça pra baixo invertido, seria a versão normal deles. E indo lá naquela imagem onde os quadrados estão normais, pegando as letras que tinham nesses dois quadrados, que são os últimos quadrados e acaba, temos S e T, R-E-S-T, rest, que significa descansar. Fui lá no portal, digitei rest e... desbloqueamos o terceiro olho. Ok, agora indo um pouco mais pra baixo, a gente tem uma figura que parece o que o dinossauro River estava segurando bem no começo do jogo, que ele deixa cair, que no caso seria a existência. Nós temos a frase: com essas palavras, nós vamos finalmente pegar a existência de volta, só precisamos achá-las. Clicando nele, abre uma imagem, e essa imagem é meio que algo parecido com uma flor, e essa flor tá apontando para outra flor, e a outra flor tá apontando para algo que parece um penhasco, que parece aquela coisa que a gente pulou por cima para passar quando a gente foi para direita em direção às portas. Ok, eu vou lá para aquele penhasco e agora eu consigo ativar o terceiro olho, e ativando o terceiro olho aparecem algumas coisas que você não vê quando você tá sem o terceiro olho, que são umas setas apontando para lugares aleatórios, exatamente igual à fase passada do vídeo passado. Então eu deduzi que cada uma ali ia formar uma letra para formar uma palavra. Seguindo todas as setas ali, a gente forma a palavra terror. A gente volta e digita terror no portal e nada acontece. Aí eu lembrei que naquela foto tinha a imagem da esquerda apontando a seta para da direita e a da direita para o penhasco. Então talvez a gente tenha que fazer na ordem correta, da esquerda para direita e para baixo. Então vamos tentar descobrir o que é aquela coisa da esquerda. Eu fui totalmente para a esquerda e a gente para naquele degrau que a gente não conseguiu pular antes, porque a gente não dá altura. E ativando o terceiro olho agora, a gente vê o que estava escondido ali esse tempo todo. Temos várias coisas aqui. Primeiro temos uma imagem que parece 3 dinossauros igual o River. Eles estão, não sei o que, tá estranho aquilo ali. E aí a gente tem 3 figuras e mais acima temos essas 3 figuras novamente com uns quadradinhos cheios de X e um faltando um X. E lá embaixo tá escrito Segurius. A primeira coisa que eu tentei fazer foi ver se naqueles quadradinhos era para colocar o nome das figuras, tipo círculo, quadrado e triângulo, em inglês obviamente, porque eu joguei em inglês. E na do quadrado cabe a palavra square, mas nas outras não cabe. Mas tem que lembrar que em cada fase tem alguma coisa relacionada com ela lá embaixo, naquelas figuras bizarras. E descendo lá um pouco, você vê isso daqui. É meio que uma imagem que tem todas as figuras juntas e ela começa a dar uma bugada estranha. E deixando o mouse por cima, tá escrito cores, formas, segure-as e encontre o caminho. Clicando, abre essa imagem meio estranha e nela tá escrito: você começou daqui, passado é presente. Essa foto tá com um efeito meio estranho, mas a gente consegue ver ali que temos o portal, o quadrado azul e 2 interrogações. E vemos essas linhas ligando tudo. Ok, onde mais a gente viu essas linhas ligando 3 figuras estranhas com um portal no meio e uns bagulho bizarro? Exatamente, naquela figura onde tem os 3 dinossauros com o portal no meio e tem aquelas mesmas linhas ligando eles. Comparando a imagem bizarra com essa imagem dos dinossauros ligado pelas linhas, você vê que é exatamente igual,
E naquela imagem bizarra tem as duas interrogações e na esquerda tem o quadrado azul. Cada imagem dessa é aqueles números que eu custei achar as palavras. Então com o quadrado azul na esquerda, talvez ele represente a figura que tá na esquerda, que é aquela figura do dinossauro que tem os números, e a da esquerda foi formada a palavra Mr. E aí eu volto lá pra cima e vejo se no lugar que tá o quadrado azul dá pra colocar a palavra Mr. e dá. Então cada figura ali é um daqueles dinossaurinhos que formou uma palavra. Quadrado azul então é Mr. Eu vi se dava pra colocar as outras palavras nas outras figuras e realmente dá. Colocando essas palavras, as letras que ficaram sem o X foram S e T. Sit. Sit é sentar, então é uma palavra. Eu voltei lá no portal, digitei sit e não foi. Por que não foi? Faz todo sentido. Ok, eu fiquei meio sem saída, mas é nessa hora que tem que manter a calma, porque tava faltando uma coisa. Na fase tava escrito hold them down, segure-as. Segurar o quê? Segurar as letras? Segurando então aparece uma coisa branca em volta das figuras, e essa coisa pode ser usada para você pular nelas e subir o degrau que você não conseguia pular por cima. Então, subindo ali e indo para a esquerda, você acha a primeira coisa que tava naquela imagem, que tava com as setinhas ligando, parece uma flor ou algo do tipo. Em cima dela estava escrito You, e digitando You, o River fala que essa é uma das 3 palavras superiores que o portal tá procurando, e que quando a gente achar todas, a gente tem que falar elas pro portal. A gente já achou 2 então, só que uma a gente não pode digitar ainda, porque foi aquela do penhasco, que era terror, mas a gente não podia digitar ainda. Então falta a gente achar só uma, e aí a gente digita ela primeiro, depois digita a do penhasco. Então, indo totalmente para a direita e pulando o penhasco, você vê aquela flor, e ativando o terceiro olho você vê essas coisas. 4 quadrados roxos, 2 parecendo aqueles que estão derretendo e 2 normais. E a gente tem 1 E, 6, 7, O, U e 1. Os quadrados derretendo estão para cima, então isso quer dizer que eles são daquela figura que eu inverti. Então aparentemente a gente tem que completar essa palavra que tá meio que com alguns números para ser descoberto, e indo lá nos quadrados e nas figuras que tem os números e vendo qual letra eles são, a gente acha a letra S, R, I, S. E colocando elas nessa ordem, nos lugares que estão faltando e juntando com as letras que já estavam ali, forma Sirius. Com isso então a gente já tem as 2 últimas palavras, que é Sirius e terror. A gente volta tudo, vai lá no portal, como a gente já digitou a primeira palavra, vamos digitar as outras 2, então fica You, Sirius e terror. Digitando as 3 palavras, isso acontece. Ok, ele fala que a máquina do tempo dele tá em algum lugar ali embaixo. E descendo lá você vê que é uma das últimas figuras e tá realmente escrito que é a máquina do tempo. E clicando nela abre uma outra página que necessita de uma senha. E é aí que vem uma fala do River muito importante. Ele fala que a senha daquela página está em algum lugar entre as tags do jogo. Você vê as tags do jogo, mas entre elas tem uma coisa meio estranha. Então tava lá esse tempo todo entre as tags do jogo a senha da última fase. A senha da máquina do tempo do River. River controls everything. River controla tudo. Ele falou que a senha tá de trás pra frente. Então, indo lá na máquina do tempo dele, aparece a página para colocar a senha e digitando a senha de trás pra frente, bem-vindo à minha máquina do tempo. Mais abaixo tá escrito, você escuta isso vindo do portal, e é um vídeo. É um som parecendo uma música distorcida com uns barulhinhos no fundo, que eu achei que podia ser código Morse, mas não era. E
E durante o vídeo tem o portal se movendo e aparecem umas palavras aleatórias na tela. E aí o vídeo acaba e é só isso. Indo um pouco mais para baixo tá escrito: mas o portal pode estar bagunçando as palavras da máquina do tempo. Bagunçando com o tempo. E a máquina do tempo está tentando dizer essas palavras. E aí nós temos as figuras das peças de xadrez novamente. Vocês lembram que no último vídeo eu mostrei que cada peça de xadrez tinha um número que era 00 ponto alguma coisa, 00.50, 00.35. A gente usou isso no último vídeo para fazer as contas de matemática, mas isso era muito mais importante ainda. Os números que tem nas peças de xadrez são os segundos do vídeo que vai aparecer as palavras que você precisa pegar. E nela está escrito: eu sei onde a primeira letra está, e a segunda, e a terceira, etc, etc. Volte no tempo. Use as palavras da máquina do tempo na ordem correta, antes que a existência caia no portal, antes de tudo começar. Pegando os números das figuras das peças de xadrez 15, 50, 10, 40 e 25. Eu usei as setas do teclado para adiantar o vídeo do YouTube de 5 em 5 segundos, mas às vezes caía na outra palavra que não era que eu tava procurando, e aí eu formei algumas sequências erradas, mas depois de várias tentativas eu formei a sequência de palavras correta e ela era Rest My Mr. Mysterious Terror. Ele falou pra gente voltar do começo antes de tudo acontecer e dizer isso pra ele, dizer essas palavras. Atualizando o jogo, ele volta do começo e aí antes de tudo começar, bem no comecinho, eu digito essa sequência de palavras e aí de repente... O que aconteceu? Oh, bem, nada muito importante, eu acredito. Que dia estranho. Ei, eu tô aqui. Eu controlo o tempo e o espaço depois de tudo, lembra? Mesmo que você não possa me ver, eu estarei aqui. Eu estou no controle de toda a existência agora. Vou ter certeza de que nunca esquecerei da sua ajuda. Sem você não teria sobrado nada mais. Então, obrigado, amigo. E assim, a gente recupera a existência, ou melhor, a gente impede que o portal engula ela. Esse foi o enigma do portal misterioso que engoliu a existência. Infelizmente já acabou porque o jogo é bem curtinho, então deu só esses 2 vídeos, mas eu me diverti muito fazendo ele e a historinha desse jogo eu quis fazer um vídeo porque o jogo é muito criativo, muito interessante, muito legal. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, me segue lá no Instagram e na Twitch. Também tem meu canal secundário onde eu vou começar a postar uns vídeos e alguns projetos secundários que não ficaria legal postar aqui no canal. Muito obrigado quem assistiu as 2 partes e acompanhou. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.